Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês podem se assentar. Nosso pastor está viajando, o pastor Gidiel, mas manda um abraço para todos. Creio que daqui uns dias ele já está de volta. E hoje ele me incumbiu de estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor conosco aqui. Amém? O Fernando falou aqui sobre orar para os enfermos, né? Nossas orações, lembre da Claudinha que cuida da nossa recepção ali. Ela está com Covid, né? Covid pegou ela também. Ora para que Deus continue abençoando a vida dela. A Fernandinha ali também saiu do Covid, graças a Deus, está curada. Né? Para Deus estar abençoando o nosso povo. Irmãos, queria ler com vocês Jeremias, capítulo 29, versículos do 1 ao 14. Quando vocês abrem, quero fazer mais um agradecimento à banda aqui. Dani, Cleiton, Rafael, Raquel, Milu. Só faltou a vogal ali. Obrigado. Sempre que a gente chama, quando eles podem vir, eles atendem com o maior prazer. E fala a verdade, música boa é excelente, né? Música boa é boa. Amém? Jeremias, capítulo 29, do 1 ao 14, diz assim: E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e das vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Então invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E será achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela sua palavra que se revela a nós através do teu Espírito Santo. Nós pedimos a Deus que essa noite, ó Deus, que teu Espírito venha falar em nossos corações, ó Deus, que o que nós iremos aprender aqui, o que nós iremos conversar aqui essa noite, venham criar raízes profundas em nossos corações, ó Deus, para que nós possamos viver isso de fato e botar em prática no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas semanas atrás eu compartilhei aqui uma história da música Porque Ele Vive. Era até o pastor Léo Lobo, licenciado, né? Léo Lobo, que estava pregando aqui. Essa música, ela me traz muitas lembranças boas, porque o meu avô era pastor batista,
E sempre quando alguém pedia para ele cantar alguma música, ele puxava essa música, porque ele vive. Os compositores dessa música, como já disse aqui, são Bill e Gloria Gaynor. Eles estavam à espera do seu terceiro filho. Os Estados Unidos estavam vivendo um ambiente totalmente hostil. Eles estavam imersos na guerra do Vietnã. Estava havendo a instauração da cultura VIP, e a cultura do Deus estava morto, estava sendo implantada. Eles pensaram, como que nós vamos criar uma criança no meio dessa situação? Como criar uma criança no meio de um caos que eles estavam vivendo ali naquele momento? Eles estavam com um sentimento de desconforto e enfraquecimento da confiança em Deus. Em Jeremias, capítulo 29, o povo de Israel também estava passando por uma crise. Eles haviam sido exilados. O exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus se afastaram e se esqueceram de Deus, ignorando também os profetas, que anunciaram o arrependimento. Eles também estavam experimentando, assim como Bill e Glória, um enfraquecimento e desconfiança em Deus. Os judeus exilados estavam enfrentando diversas dificuldades. Dificuldade de adaptação a uma cultura pagã. Eles haviam perdido tudo, exceto os poucos pertences que eles puderam levar quando eles foram exilados, quando eles foram para a Babilônia. Eles perderam sua liberdade e agora eles eram cativos. Enfim, qualquer ângulo que a gente olhasse em relação aos judeus, a situação deles era desesperadora. Eles estavam em um lugar, em uma situação que não queriam estar, vivendo como não queriam viver, estavam travados pelo medo e por alguns receios que isso pode trazer para nossas vidas. Muitas vezes, medos, receios como esses, pode até fazer a gente perder o controle emocional algumas vezes. Eu não sei se foi só comigo que isso aconteceu, de alguém já perdeu o controle emocional. Já aconteceu com alguém aqui? Uns anos atrás, eu acho que foi sábado passado, né? Eu tive a oportunidade de contar aqui com o Rafael um pedacinho do meu testemunho. Mas nesse dia, irmãos, aconteceu uma coisa, isso deve ter uns 6, 7 anos mais ou menos. Eu estava com meu pai, internado, tinha acabado de sair do CTI, estava recuperando, eu tinha ficado 30 dias no CTI, 15 dias em coma induzido. Minha avó estava aqui no Hospital da Baleia, meu pai estava no Hospital São José, e em casa à noite estava eu e minha irmã e minha sobrinha. Na época eu tinha uns 4 anos. E de noite minha sobrinha me chamando, batendo na minha cara para me acordar. E você, a vovó está passando mal. Aí nesse dia eu prontamente levantei, desci correndo, fui lá, peguei minha mãe, levei para o hospital, aqui no Hospital Belo Horizonte, só para você ver, um aqui, outro ali. E eu tinha ficado de pegar algumas roupas que meu avô morava no API ali, né, para levar para minha avó. Deixei minha mãe, primeiro deixei minha sobrinha na casa da minha tia, deixei minha mãe no hospital, fiquei lá até eles atenderem, foi passar de emergência, ficou lá 2 dias. Depois fui na casa do meu avô, não falei nada para ele. Até então estava tudo sob controle. Peguei a roupa, na hora que eu desço, entro no carro ali no EPI. Eu ando uns 50 metros, irmãos. 50 metros. Eu paro o carro, não dou mais como dirigir, fico ali, choro por uns 40 minutos, debruçado daquele volante ali. Perdi totalmente o controle emocional naquele dia. Depois de 40 minutos, bateu um rapaz no meu ouvido, eu falei assim, agora pronto. Né? O preconceito bateu no meu coração, eu falei assim, agora eu vou ser roubado aqui. Agora eu vou roubar o meu carro. Ele falou assim, meu amigo, está tudo bem? Eu falei assim, tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Ele, não. Jesus te abençoe, viu? Fica firme. E essas palavras me trouxeram ânimo. E, de repente, eu saí dali, fui no hospital, fui ver meu pai. Cheguei lá, tinha uma junta de médico no quarto, meu pai estava com bastante secreção e tinha um transplante de rim tinha dado errado, e acabou que pegou uma pneumonia, estava com bastante secreção. Falei assim, seu pai vai ter que voltar para o CTI. Irmãos, fala com vocês a verdade.
quem trabalha no CTI, quem trabalha no hospital, merece um prêmio. Porque que lugar terrível, que lugar de sofrimento é a CTI. Eu fui para um canto e orei e falei assim, Deus, não permita que meu pai volte para o CTI. Não permita. Aí a médica falou assim, ó, já pedimos a vaga, só estou esperando poder ser ele. Ele falou assim, pai, vamos fazer o seguinte, você vai botar tudo que você tem para fora. Eu fiquei quase o dia inteiro limpando a secreção do meu pai, eles fizeram aspiração, e eu limpava. E no outro dia, a saturação dele, normal. Graças a Deus. Eu perdi o controle, mas Deus não perdeu o controle. Se a gente voltar um pouquinho, alguns versículos antes aqui em Jeremias 25:12, nós veremos que o próprio Deus havia proclamado um período de 70 anos no exílio. Ou seja, a soberania de Deus estava agindo poderosamente no meio dessa situação. Porque Ele mesmo os colocou ali. No versículo 4, nós lemos aqui que Ele os deportou. Na nossa tradução que nós lemos aqui, diz que Ele vos fez transportar. Assim como o povo de Israel havia se esquecido ou ignorado que o Senhor estava no controle a respeito do exílio, a respeito da vida deles, por um breve momento ali, naquele período, eu também esqueci que Deus estava no controle de todas as coisas. Mas como que devemos lidar com situações dessas? Aceitar das mãos de Deus e deixar o Senhor realizar a vontade dEle. Ainda que seja uma reação normal, temporária, em período de calamidade, de nada adianta perdurar a harpa do salgueiro e ficar sentado chorando. Se você ler lá em Salmo 137, do 1 ao 4, você vai ver as canções de saudades da pátria. Um dos primeiros passos para transformar a tragédia em triunfo é aceitar corajosamente a nova situação e entregar nas mãos de Deus amoroso que não comete erros. Amém? Os profetas haviam convencido o povo que a permanência deles ali, na Babilônia, seria somente 2 anos. Sendo assim, eles não precisavam se estabelecer em um lugar, sendo assim, eles não precisavam seguir adiante com a vida. Mas o que nós lemos nos versículos 5 e 6 aqui, do capítulo 29, fala que eles construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem, comam fruto, casem, ou seja, sigam com sua vida. Quando nós estamos em determinadas situações que a gente não quer estar, com sonhos, planos e projetos, tudo indo na contramão daquilo que nós desejamos seguir com a vida, fica um pouco complicado. Quando tudo diz que não, né? A gente tem a música, né? Quando tudo diz que não, né? Quando tudo diz que não, seguir com a vida fica um pouco complicado. Quando as nossas expectativas não são atendidas da maneira que nós queremos, seguir adiante se torna uma tarefa talvez dolorosa, uma tarefa árdua. Nós sentimos dor, nós sentimos desconforto. Em alguns casos, nós perdemos até o interesse pela vida. Um temor do que está por vir, do que vai ser, do que será o dia de amanhã, acaba invadindo a nossa vida. Mas em Salmos 23:4 diz que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Sendo assim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 pontos sobre como Deus nos exorta a crescer em meio à nossa realidade. Irmãos, nós estamos vivendo um período de imensa agitação civil, bem semelhante ao que estava vivendo Bill e Gloria Gaynor. As pessoas escutam falar de Deus, até conhecem Deus, mas não querem nenhum tipo de relacionamento com Ele. Em alguns casos, as pessoas chegam para falar de Deus para a pessoa, não, Deus, tudo bem, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, mas tocar no nome de Jesus se torna um problema. Se torna um problema no meio da nossa sociedade. Tamanha a crise moral que nós estamos vivendo. Nós tivemos aí, algumas semanas atrás, a aprovação do aborto na Argentina.
a cultura da morte sendo instalada. Estamos vivendo tempos dificílimos na área econômica. O Fernando citou aqui sobre o fechamento do comércio. Eu tenho muitos amigos que são comerciantes. Na semana eu estava conversando com um deles, ele me ligou, né, logo após a notícia, quando saiu o decreto do prefeito. Ele falou assim: e aí, cara, e agora? O que a gente faz? E eu estava me recuperando do primeiro fechamento, agora já vou fechar de novo. Minhas dívidas que apareceram do primeiro fechamento eu paguei, agora já vou ter que fechar de novo. Irmãos, eu pude sentir a dor dele, o desespero dele. Ele falou: como que eu vou sustentar minha filha? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou manter minha casa? Eu falei com ele assim: olha, a atitude do cristão frente a problemas como esse, frente a situações como essa, é se manter em paz e orar. Ô irmão, mas esse cara ficou bravo. Que isso? Em paz e orar? Como? A fé dele já estava totalmente abalada, ele tinha acabado de perder o controle. O controle emocional dele ficou muito abalado. Mas Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois são chamados filhos de Deus. Romanos diz: por isso esforcemos em promover tudo quando conduz à paz e edificação mútua. Então, o dever do cristão, em situações como essa, é procurar a paz. Ainda nesse primeiro ponto, eu lembro de uma palavra que o pastor Jeremias trouxe aqui no presbitério, na reunião do presbitério desse ano, é que o maior problema da igreja é a preguiça de orar. Não sei se o Fernando lembra que o pastor Jeremias falou isso. Nós cremos em um Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, cremos em um Deus que, diante do desespero, Ele se revela a nós. Eu lembro da palavra do pastor Giel, que ele falou aqui em Apocalipse 5, que João estava desesperado, falou assim: quem vai abrir o livro? Quem vai abrir o livro? Porque que não fora ninguém achado digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar para o livro. Mas no versículo 5 nós vemos também um dos anciãos dizendo: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Nós acreditamos nisso, mas vivemos como se isso não fosse uma realidade nas nossas vidas. O versículo 7 fala que na paz da cidade nós teremos paz. Se o Calil estiver em paz, nós teremos paz. Se o Zema estiver em paz, nós teremos paz. Se o Bolsonaro tiver paz, nós teremos paz. Se os ministros, vereadores, deputados tiverem paz, nós teremos paz. E é um dever nosso, o dever do cristão, clamar por nossas autoridades. E a nossa realidade tem que ser que nós servimos um Deus que escuta as nossas orações, que está atento ao nosso clamor. Em Êxodo 3:7, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, diz assim, ele disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Ele é um Deus que ouve o nosso clamor. Ou isso é uma realidade de nossa vida, ou então nós temos que avaliar se estamos vivendo dentro da igreja uma mentira. Se nós não cremos que um Deus que inclina os ouvidos dele para nos ouvir, para vir em direção a nós, nós temos que avaliar nossa postura diante de Deus. E o poder não está na nossa oração. O poder não está na minha oração, na oração do Fernando, mas o poder está naquele que responde a oração. Está nas mãos do Todo-Poderoso, o poder é dele. Mas o nosso dever é orar pela nossa cidade e procurar paz nela. Segundo ponto, devemos sempre estar atentos à vontade de Deus e não dos homens. Os versículos 8 e 9, eu vou reler com os irmãos, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós,
nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei. Os falsos profetas falam aquilo que o povo queria ouvir. Eles falavam que tudo provavelmente ficaria bem logo, logo, o que não era verdade. Deus já havia dito que o cativeiro duraria 70 anos. Ao fazerem isso, eles estavam criando falsas expectativas no povo que seriam frustradas. Tal atitude, irmão, tal atitude é terrível, pois com aparente boas notícias, ao invés de fortalecê-los, acabava por enfraquecê-los. Passariam os 2 anos, passariam mais 2 anos, 2 anos, e nada aconteceria de diferente. A fé deles iria sendo minada por completo e a confiança deles no Senhor. Certa vez, da igreja que eu fazia parte, eu toco bateria, não toco tão bem, mas toco, faço um barulho. Nós tínhamos dirigido louvor e de repente apareceu uma irmã, não é nenhuma crítica ao movimento pentecostal aqui, mas a irmã fazendo do manto, né? Falando em línguas e tal, aquela coisa toda. Ninguém nunca tinha visto aquela irmã na igreja. E nesse período tinha uma irmã que estava frequentando a igreja, que estava com um problema, já havia sido membro da igreja, entrou para o vício do álcool e estava tentando se recuperar. De repente, essa irmã rodopiou, parou em frente a essa irmã. E falou assim: assim diz o Senhor, levante-se. A mulher levantou na maior humildade. Está bebendo? A mulher abaixou a cabeça. Realmente eu estou bebendo. Está fumando? Ela, fumando não estou não. A mulher, cala a boca porque Deus está falando. Irmãos, nessa hora eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ia embora para casa. Mas eu sei que depois disso eu nunca vi a Márcia na igreja. Nunca vi. Nunca mais tive notícia da Márcia. Atitudes como essa, dar ouvido a situações como essa, pode acabar minando a fé no nosso coração. Ouvir pessoas que não estão amparadas pela palavra de Deus pode minar a fé do nosso coração, e nós devemos ter muito cuidado nos dias de hoje. Porque é muito fácil a gente ligar a televisão, o rádio, e escutar aquilo que a gente quer ouvir. Hoje a pregação não é de acordo, não é a gente se adaptando à palavra, mas é a palavra se adaptando à nossa realidade. Se eu quero ouvir sobre prosperidade, eu acho um rádio, um canal só para prosperidade. Se eu quero ouvir sobre qualquer outra coisa, você vai achar seu canal lá. Nós temos que procurar aqueles que falam a palavra de Deus, que anunciam verdadeiramente a palavra de Deus, amparados na palavra de Deus. Além dos falsos profetas e homens que abusam do nome de Deus para outros fins, a gente deve ter cuidado com um rapazinho que fala conosco todos os dias e guia nossas emoções. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que o nosso coração deseja. Eu estou lendo um livro que se chama Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Ele diz algo muito interessante a respeito disso, e eu vou compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: o homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para a qual não foi feito. Ele não foi criado como uma flecha que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem acertou outro alvo. Ele errou o único alvo disponível. Entretanto, a queda não resultou na destruição da flecha. Tampouco representou a mudança do alvo ou o surgimento de outros alvos para a flecha. Não. Ou o homem ative o alvo para o qual foi criado, ou então ele errará o alvo
como consequência, atingirá qualquer outra coisa que estiver adiante e que certamente não será o alvo. Ora, o que a queda representou então? Uma mudança fatal no direcionamento do nosso coração. Com a queda, um imenso vazio foi criado em nosso coração. E a todo momento, o nosso coração pede para que a gente preencha esse vazio de alguma forma. Alguns partem pelo vício, alguns projetam suas expectativas em outras pessoas, alguns partem por consumismo, e aí você pode colocar aí uma série de coisas. Quando as coisas não saem como esperado, além de não ouvir o que Deus diz, nós tentamos preencher esse vazio. Jonas Madureira ainda diz: nesse caso, o coração só encontrará repouso apenas quando reencontrar a sua origem e, ao mesmo tempo, seu destino último. Em outras palavras, Deus criou como uma flecha lançada em sua própria direção. O que significa que o coração inquieto não é outra coisa senão disposição ou inclinação natural que movimenta o homem todo para Deus. Às vezes o nosso vazio, o vazio que nós sentimos, é o nosso coração pedimos para que a gente se volte para Deus. Somente aquele que criou é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Amém? Estão comigo? Estão semigo? Agora, partindo aqui para o nosso terceiro e último ponto, a despeito da nossa realidade, devemos ter certeza que Deus está presente e ativo. Eu vou reler aqui os versículos de 10 a 14. Irmãos, bebo muita água. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer-vos a este lugar, pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos o lugar de onde vos transportei. Deus é um Deus que se permite encontrar e que ama o povo da sua aliança. O grande perigo nesses momentos de situações adversas é deixarmos de buscar a Deus por achar que Ele não se importa. E nos deixar de dominar pela cultura que Deus está morto, ou que Deus está distante. Afinal de contas, a solução que a gente espera está demorando muito. Contudo, Ele está mais presente e ativo do que nunca. O Senhor dá ênfase considerável sobre seus planos imutáveis de trazer paz e não mal, esperança e um futuro. Para concluir, irmãos, porque Ele vive, porque Ele enviou seu Filho, viveu, morreu e ressuscitou. Não importa o tempo ou época, o que importa é que o invencível vive e reina. E a igreja segue avançando desde os tempos antigos até os tempos de hoje. Não importa a situação social, cultural, econômica, pode ser da pior maneira ou pode ser de uma época boa. Isso é irrelevante quando se trata de Deus. Ele está vivo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Cristo continua sarando, libertando, curando. Por isso que a música que eu citei aqui no início, ela é tão atual nos dias de hoje. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos ter esperança. E essa esperança, ela é acessível a nós. Nós cantamos aqui, João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Como é que é a música, gente? Crede em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não havia dito.
vou preparar-vos um lugar, esperança. É isso que Deus nos deixa acessível para nós nos dias de hoje, nos momentos de aflição, no momento de situações adversas, e que Ele continua e permanece sob o controle de todas as coisas. Eu perco o controle, você pode perder o controle, mas Deus nunca perde o controle. Amém?